Um homem rico humilhou um policial negro por causa de sua pele, mas rapidamente se arrependeu no dia seguinte. Nesta cidade onde os contrastes eram tão nítidos como o dia e a noite, a opulência e a pobreza coexistiam num balé silencioso de contradições. Os arranha-céus de vidro, construídos por arquitetos renomados e repletos de escritórios corporativos e salões luxuosos, brilhavam intensamente ao sol da tarde. Eles eram os símbolos de sucesso, riqueza, poder. Mas lá embaixo, a poucos quarteirões de distância, ficava o coração pulsante da cidade, onde as ruas estreitas pareciam sempre sombreadas, banhadas por uma luz mais fraca, onde a umidade estagnava no chão, trazendo consigo poeira e abandono. Era nestes recantos, longe dos holofotes, que residiam aqueles que, apesar dos seus esforços, permaneciam invisíveis para aqueles que se elevavam sobre eles do alto das suas torres de vidro. Antoine Lemoine foi um dos que governou de cima. Um empresário cujo nome ressoou em círculos influentes, cujas transações e investimentos foram alvo de admiração. Tudo em sua vida parecia pensado para a grandeza. Roupas sob medida, um carro de última geração e decisões tomadas em suítes luxuosas, longe da realidade de quem ele mal conhecia. Ele era a própria personificação do sonho capitalista, uma visão moderna do homem que pode ter tudo, comprar tudo, possuir tudo. Mas sob a superfície desta aparente perfeição havia uma arrogância quase palpável, uma profunda certeza de que ele estava acima de tudo e de todos. O mundo existia para servi-lo, e não o contrário. Por outro lado, Jérôme Mata não era nada disso. Ele era um homem comum em uma sociedade onde a cor de sua pele o tornava tudo menos comum. Nascido em uma família modesta, criado em um bairro onde rapidamente se aprendia que só se podia contar consigo mesmo, ele escolheu ser policial, não pela glória ou riqueza, mas pela busca de justiça que carregava dentro de si como uma chama, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Todos os dias, ele vestia o uniforme não só para proteger a cidade, mas também para lutar contra um sistema que, apesar de seus esforços, parecia lembrá-lo constantemente de que ele era, antes de mais nada, um homem negro. Seus anos de serviço o moldaram. Ele aprendeu a permanecer em silêncio diante da injustiça, a olhar para a humanidade nos seus piores aspectos, sem nunca vacilar, mantendo a sua própria dignidade. Jérôme sabia que, apesar de suas habilidades e comprometimento, sempre seria visto pelo prisma da cor de sua pele. Os olhares que recebia quando patrulhava as ruas, os sussurros que ouvia quando entrava numa loja ou restaurante, tudo era uma lembrança constante do seu lugar neste mundo. Um lugar que, mesmo que o recusasse, lhe foi imposto por aqueles que se consideravam superiores a ele. Naquela manhã, enquanto Antoine dirigia seu carro luxuoso, com uma brisa fresca de inverno roçando seu rosto pela janela aberta, ele não tinha ideia de que o que considerava uma simples formalidade lhe revelaria a profundidade de seus próprios preconceitos. Ele dirigia em velocidade excessiva, perdido em pensamentos, sentindo-se invencível. As regras de trânsito não se aplicavam a ele. Ele os via como obstáculos para aqueles que não tinham o seu poder. Uma simples multa, um pequeno atraso, tudo isso lhe parecia insignificante. Quando ele viu as luzes piscando do carro da polícia no espelho retrovisor, ele fez beicinho de aborrecimento. Ele diminuiu a velocidade, mas seu sentimento de invencibilidade permaneceu intacto. Ele era apenas um policial, já tinha visto dezenas deles. Parou sem medo, esperando o menor gesto do policial. Jérôme saiu calmamente do seu veículo, a silhueta imponente de um homem firmemente ancorado nos seus princípios. Ele não precisava gritar ou gesticular, só seu olhar era suficiente para impor respeito. Seus olhos negros, completamente calmos, já haviam passado por dezenas de situações semelhantes, mas nenhum dia era igual. Aproximou-se de Antoine com uma determinação silenciosa, a sua presença contrastando com a atitude arrogante do motorista. Ele não estava lá para ser intimidado. Quando pediu seus papéis a Antoine, seu tom foi calmo, firme e respeitoso. Mas naquele momento, Antoine olhou para ele de forma diferente. Esse policial, esse negro uniformizado, parecia personificar para ele tudo o que ele odiava. Um homem nas sombras, um elo insignificante em um sistema que ele desprezava. O olhar de Antoine tornou-se penetrante, quase desdenhoso, como se visse diante dele um ser inferior, cuja existência era tão transitória quanto o ar que respirava. Sério! Gritou Antoine, sua voz traindo a irritação que crescia dentro dele. Seu olhar varreu Jérôme de cima a baixo, como se o avaliasse, e seu tom, carregado de condescendência, não deixava espaço para ambiguidade.
Você acha que pode me dar lições? Você, um simples policial negro, me dizendo o que devo fazer? Ele balançou a cabeça, com um sorriso de escárnio penetrante. Você é apenas um escravo de uniforme. Um homenzinho pago para fazer tarefas. A palavra escravo ecoou pelo ar como um trovão. Parecia suspenso no espaço, como uma maldição lançada sobre Jerome. Mas o homem à frente de Antoine não se moveu um centímetro. Nem um músculo, nem uma palavra, nem uma reação. Apenas um olhar, penetrante e implacável, que perfurou a arrogância de Antoine como um diamante lapidando um vidro. O ódio de Jerônimo não era visível, estava simplesmente absorvido num silêncio significativo. Ele não precisou responder. Ele sabia que as palavras de Antoine eram uma projeção do seu próprio vazio, uma tentativa desesperada de manter uma hierarquia que ele sabia estar vacilante. Quando Antoine falou, não compreendeu a profundidade do silêncio em que se encerrará. Mas este silêncio, o de Jerônimo, trazia consigo a dignidade e a certeza de um homem que sabia que os insultos podiam ser rejeitados, mas que os princípios eram eternos. Na manhã seguinte, Jerome dirigiu-se ao seu posto habitual. A cidade parecia inalterada, a sua atividade frenética enchendo o ar com uma rotina familiar. No entanto, ele sabia que este dia seria diferente. Os acontecimentos da véspera ainda ressoavam em seus ouvidos como um eco persistente, uma vibração surda que nem a lentidão do tempo havia apagado. Ele não era do tipo que procurava vingança, pois acreditava firmemente que a justiça, mesmo num mundo tão desigual, acabaria sempre por encontrar o seu caminho. Essa foi a força que o manteve de pé, mesmo quando as injustiças pareciam avassaladoras. Naquela manhã, como todas as outras, vestira o uniforme com a mesma disciplina, mas parte dele sentia que o encontro com Antoine não era apenas um incidente isolado. Talvez o momento vivido no dia anterior o marcasse para sempre. Os insultos, o desprezo, tudo isso apenas tocou sua pele. Mas, no fundo, Jerome sabia que o homem que prendera naquela manhã, este autoconfiante Lemoine, representava muito mais do que uma simples ofensa pessoal. Ele incorporou uma realidade social, um sistema onde a cor da pele ainda ditava com demasiada frequência o destino dos homens. O que ele ainda não sabia era que Antoine Lemoine, o empresário arrogante, passará a noite mergulhado em pensamentos. O despertar foi brutal. Depois de deixar Jerome no dia anterior, um sentimento de desconforto o invadiu, mas ele não conseguiu escapar. Uma notificação no seu telefone no meio da noite mudou tudo. Uma notícia revelando uma investigação interna sobre corrupção em uma de suas empresas, uma empresa que ele havia deixado à deriva descuidadamente para maximizar seus lucros. Mas a verdadeira surpresa não estava no artigo em si, mas no nome da fonte. Jerônimo Mbata. O mesmo homem que ele insultou e desprezou. Aquele que ele tratou como um simples policial, sem suspeitar que esse homem era na realidade o investigador que potencialmente derrubaria seu império. Antoine congelou na cama, os olhos colados na tela do telefone, a realidade de suas ações tomando forma lentamente em sua mente. O homem que ele humilhou não era um policial comum. Ele era um homem respeitado, um investigador. Jerome correu riscos para expor o que sabia, e o empresário tornou-se subitamente o símbolo dos seus próprios defeitos. Ele agiu sob o impulso do poder e da arrogância, mas compreendeu que esse poder era apenas ilusório diante da verdade. Ele era o verdadeiro homenzinho desta história. Na manhã seguinte, Antoine, sentado em seu luxuoso sedã, já não sentia o mesmo orgulho. A caminhada até o escritório, geralmente segura e tranquila, foi marcada por uma hesitação que ele mesmo não conseguia explicar. Pensamentos giravam em sua cabeça. Ele teve que consertar seus erros. Mas ele poderia realmente reparar o que havia quebrado com suas palavras? Ao chegar em frente à delegacia, ele respirou fundo, pronto para enfrentar o que havia tanto tempo ignorado, a humanidade dos outros. Jerome, por sua vez, continuou o seu dia com a mesma determinação. Seus colegas o cumprimentaram com um aceno respeitoso, mas ele ainda não havia compreendido todo o significado do evento que estava prestes a acontecer. Ele sabia que o caminho seria longo e que o caminho para a justiça estava repleto de armadilhas, mas não estava preparado para este momento preciso. Quando Antoine entrou na delegacia, não havia mais vestígios da arrogância que o marcará no dia anterior. Seus passos eram mais lentos, seu olhar mais humilde. Ele olhou em volta em busca de Jerome e, após alguns momentos de hesitação, aproximou-se dele. Jerome olhou para ele,
sem entender bem o que se seguiria, enquanto continuava sua papelada como se nada tivesse acontecido. Senhor Mata, começou Antoine, com a voz um pouco trêmula, mas direta. Ontem agi de uma maneira da qual me arrependo profundamente. Insultei você, humilhei você sem motivo. Você não fez nada comigo e, ainda assim, eu te ofendi. Peço desculpas a você. As palavras de Antoine foram pesadas e seu significado atingiu Jérôme como uma onda de choque. Ele olhou para ele, mas não disse nada por um momento. A raiva que sentiu no dia anterior não desapareceu, mas havia algo inesperado na confissão de Antoine. Este momento de reconhecimento era raro, mesmo para um homem como ele. Você não me deve nada, Monsieur Lemoine, respondeu Jérôme calmamente, mas com uma sabedoria serena que transcende o ressentimento. Mas você deve à verdade nunca julgar um homem pela cor de sua pele. Antoine assentiu, com o coração pesado pelas implicações de suas ações. Não foi suficiente. Nada poderia desfazer o dano que ele havia causado, mas ele sabia que precisava seguir em frente, precisava fazer as pazes de alguma forma. Jérôme, ao olhá-lo nos olhos, entendeu que aquele momento marcava uma virada também para ele. Talvez a redenção de Antoine fosse possível, mas não dependeria apenas do pedido de desculpas. Dependeria de suas ações futuras. Ele esperava que este homem que, até ontem, se acreditava invencível, compreendesse o verdadeiro significado do respeito e da humanidade. A partir desse dia, Antoine Lemoine embarcou num longo caminho de redenção, não só no mundo dos negócios, mas também na forma como via o mundo. Ele acreditava que dinheiro e poder eram suficientes, mas descobriu uma verdade mais profunda e essencial. A verdadeira humildade, acreditava ele, às vezes surge nos momentos mais inesperados. E naquela manhã ele entendeu que a única verdadeira riqueza é aquela que levamos no coração.